Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. É isso aí. Eu, professora Márcia Ramos Martins, aqui juntinho com vocês para simplificar essa disciplina maravilhosa, que é a nossa língua portuguesa. Vamos lá, a temática da aula. Os tipos de predicado, classificação e definição. Aula 5. O que eu tenho aqui? Eu trago aqui para vocês, gente. Ai, que agora me deu medo. Olha essa fera aqui, ó. A onça é um animal feroz. Rogério ficou cansado. Os formandos saíram da aula alegres. Ó, vocês, a gente estudou aqui a estrutura básica da oração, que é o sujeito e o predicado. Vamos separar aqui, bem bonitinho, para você. Você já sabe que é o sujeito. E o outro, a informação será o quê? A declaração do sujeito é o quem? O predicado, ó. A onça é um animal feroz. Ótimo! Voltou cansado, saíram da sala alegres. Então, meus amores, essa parte aqui, ó, todos são predicado. Belezinha? Belezinha, professora, mas o que é predicado? Vamos lá, o que é o predicado? É tudo aquilo que se diz ou que se declara do sujeito. Você já estudou aqui o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Então, agora vamos focar diretamente no predicado. Que o predicado, ele pode ser verbal, o predicado, ele pode ser nominal e o predicado pode ser verbo nominal. Aí você vai dizer assim, como assim, amadinha? Então, ó, vamos focar agora no predicado e vamos descobrir aqui, né? Quando ele vai ser nominal, quando ele vai ser verbal e quando será verbo nominal. Vamos lá? Nessa primeira, quando eu tenho uma onça é um animal feroz, dá a ideia de ação ou não. Quando na segunda, Rogério voltou cansado, ação ou estado? Ou os dois? Saíram da sala alegres. Então, isso tudo você vai começar a observar. Fala somente da ação do sujeito? Fala da ação e do estado? Ou fala somente do estado? Então, de olho e façam as anotações necessárias. Predicado nominal. Vamos lá. Quando que eu tenho um predicado nominal? Ó, a alegria é contagiosa. Eu sou imune. Gente, vejam bem, aqui o amiguinho, né, falou o seguinte, que a alegria é contagiosa. É contagiosa é uma ação ou é um estado? Está indicando uma ação ou um estado? E quando o amado aqui do gatinho fala assim, eu sou imune, é uma ação ou é um estado? Vejam, para ser predicado nominal, já diz tudo. O núcleo, o predicado vai ter o núcleo também, que pode ser o verbo ou pode ser um estado ou um nome. Tá? Que esse nome vai ser representado por um adjetivo ou uma palavra, né, adjetivada, ou seja, com a função de adjetivo. Vamos lá. Aqui eu tenho, veja bem, formado por um verbo de ligação e um predicativo, que é o seu núcleo. A
alegria é contagiosa. Então, alegria é o sujeito da oração, né? É contagiosa é verbo de quê? É verbo de ligação. E contagiosa é o predicativo do sujeito, porque está se relacionando a quem? Atribuindo uma característica a quem? Ao sujeito. Tá? Por isso que é predicativo do sujeito. E o verbo de ligação, como já foi dito em aulas anteriores, que o verbo de ligação é aquele que eu retiro da frase, da oração e continuo entendendo. A alegria contagiosa. Passou a mensagem. Por isso que, qual é a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito ao seu predicativo. Beleza? Então, quem é o núcleo do sujeito? No núcleo do sujeito, não. No núcleo do predicado é o nome, que é o estado, que é o adjetivo aqui, tá? Só que aqui eu não vou falar ele de adjetivo, vou chamar ele de predicativo do sujeito. Tá bom? Continuando. Então, para ser predicado nominal, é necessário um verbo de ligação mais um predicativo. E o predicativo, que é o nome, vai ser o núcleo. Por que eu não sei o que é verbo de ligação? Lili, verbo de ligação é o que liga para as pessoas. Será, amadinhos? Vamos lá. O que é verbo de ligação, amados? Ligam o sujeito a seu atributo, estado ou característica. Então, lá, a alegria contagiosa. Qual é o atributo contagioso? Então, olha só. Tá ligando a quem? Ao sujeito. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, continuar, tornar, andar. Olha só, mais uma musiquinha chiclete para vocês. Então, aqui eu tenho os principais. É o ser, estar, ficar, parecer, continuar, tornar-se e andar. Lili está na cozinha. Lili está aflita. Amado, presta atenção, que às vezes o verbo, né, pode ser o mesmo, vai ter outra classificação. Para ser verbo de ligação, é necessário que ele venha acompanhado de uma característica. Ó, isso aqui, ó, um estado. Por exemplo, aqui eu tenho na cozinha e aflita. Na cozinha, dá ideia de lugar, né? Então, essa daqui, ó, não tá dando uma característica nem um estado. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Esse daqui é um estado, aflita. Então, já sabe que aqui vai ser o predicativo do sujeito. Por quê? Quem que está aflita? Lili. Lili não é o sujeito da oração? Então, nessa daqui, esse daqui é verbo intransitivo e aqui, sim, é verbo de ligação. Então, aqui, quando eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito, é igual a PN, que é predicado nominal. E nessa primeira, eu já vou ter predicado verbal, porque ação de permanecer. Fácil, né? Continuando. Predicado nominal, para frisar, é igual verbo de ligação mais predicativo do sujeito igual a predicado nominal. Isabel está nervosa. Olha que é Isabel. Faça de conta que é Isabel, aflita. Ó, todos permanecem calados. Você continua divertidíssima. Robson tornou-se um grande empresário. Voltando aqui. Então, aqui, ó, verbo de ligação, verbo de ligação, verbo de ligação e verbo de ligação, ok? Essa primeira parte você já sabe que é o sujeito da oração. E um grande empresário vai ser o PS.
divertidíssima, PS. Calados, PS. Nervosa, PS. Porque todos estão se referindo ao sujeito da oração. Belezinha? Belezinha. E esta parte aqui todinha, que eu vou mudar de canetinha para vocês, ó, permaneceram calados, estão nervosa, continua divertidíssima, tornou-se. Estes aqui todos são o quê? Predicados. E o núcleo do predicado sempre será o quê? O nome, quando é predicado nominal. Nervosa, calado, divertidíssima, um grande empresário. Tá ok? Vamos lá. Dando continuidade à questão dos tipos de predicado. Aí eu tenho um predicado verbal, formado pelos verbos transitivos ou intransitivos. O verbo é o núcleo do predicado. Então, aqui o verbo não vai indicar uma característica, aqui nesse daqui não vai indicar uma qualidade, um estado, mas sim vai indicar a ação do sujeito. Beleza? E vai ser um verbo que indica ação. Como assim, amada? As aves voam no céu. Bem, vamos lá. Você já sabe que isso daqui é o sujeito, amados. E essa outra parte aqui é o predicado. Esse predicado aqui, ó, qual é o verbo? Voam. Né? É uma ação. Indicação. Então, o predicado vai ser o quê? Verbal. Beleza? Todos os alunos fizeram a lição. Quem fizeram a lição? Né? Todos os alunos. Então, aqui eu já tenho um sujeito. Essa outra parte aqui é o predicado. Agora, qual é a palavra que indica ação? Aí você vai lá. Opa! Fizeram o verbo fazer. Então, eu tenho um predicado o quê? Verbal. Então, o núcleo do predicado verbal vai ser quem? Se o núcleo é predicado verbal, é claro que o núcleo será o verbo. Vamos lá. As plantas precisam de sol. As plantas precisam de sol. Planta é o sujeito. Precisam de sol é quem? O predicado. Qual é a palavra mais importante no predicado? É o verbo aqui, ó, precisar. Então, aqui é o predicado o quê? Verbal, porque indica ação. Tá? Ó, o verbo precisar, ele é verbo transitivo o quê? Indireto. Precisam de quê? De sol. Ó, indireto, ó, olha aqui a preposiçãozinha. Tá bom? Os alunos fizeram a lição. Os alunos fizeram. Aí você vai o quê? A lição. Já esse daqui, ó, vai ser verbo transitivo direto, porque precisa de um complemento sem auxílio de preposição. Esse aqui vai ser verbo transitivo indireto, porque precisa de um complemento com auxílio de preposição. Choveu muito ontem. Olha aí, o verbo chover, aqui só tem um predicado, que você já sabe que é o verbo impessoal. Ó, indicando o fenômeno natural. Quem vai ser o núcleo? O verbo. Predicado verbal. A moça informou a hora ao rapaz. Aqui eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, né? Indica uma ação. Então, predicado verbal. Beleza? Então, no predicado verbal, ele vai ser formado por um verbo tanto transitivo ou intransitivo, porque são verbos que indicam ação. Tá bom? Isabel fez os doces. Qual é o predicado? Né? Fez os doces. Qual é o núcleo? O verbo fazer. Beleza? Todos são predicados verbais. Aqui, quando que eu tenho um predicado verbo nominal? Vai indicar o quê? Vai ter no núcleo, no predicado, vai ter uma ação e vai ter um estado. Como assim, amadinha? Vamos lá. Verbo nominal, formado por um verbo transitivo ou intransitivo e um predicativo, que pode ser do sujeito ou pode ser do objeto. Presta atenção aqui. Todos chegaram atrasados. Ó,
Qual é o sujeito? Né? Todos. E atrasado está relacionado a quem? A todos. Então, você já vai perceber que esse atrasado, né, está ligado ao sujeito, então já sabe que ele vai ser o PS, né? Vamos lá. Vou explicando aqui para vocês. Aqui, ó, atrasado está ligado a quê? A todos. Então, todos é o sujeito. Esta parte chama o quê? Predicado. Eu tenho uma ação, aqui é o verbo, e aqui eu tenho o quê? Um predicativo, que é o PS. Aí eu tenho dois núcleos. Esses chegaram. Que bagunça que eu estou fazendo. Deixa eu ajeitar aqui bonitinho, tá? Para vocês. Deixa eu apagar aqui. Apagar toda a linha. Opa. Agora, canetinha. Aí eu tenho aqui, ó. Presta atenção, amadinho, para ficar bonitinho. Pera aí. Ó. Esse aqui é o núcleo do predicado verbal, que fala da ação. E aqui, núcleo do predicado. Isso aqui é um V, gente. Vou apagar aqui e vou colocar de novo aqui. Aqui, ó, é núcleo do predicado verbo nominal, predicado, e também núcleo do predicado. Só que aqui é a ação. E aqui é o estado. Pronto, para facilitar para vocês. Quando eu tenho no predicado uma ação em estado, vai ter o quê? Predicado verbo nominal. Pronto, melhorou. Na segunda, eu tenho o presente deixou as crianças felizes. Aqui eu tenho a ação e felizes, né? O estado. O estado. Só que aqui, amadinho, eu tenho um verbo transitivo que? Verbo transitivo direto. Tá? Ó, deixou o quê? As crianças. Aqui é crianças, né? Ó, é um objeto, é um complemento verbal. Objeto é o objeto da oração. E feliz está se referindo ao objeto. Então, vou ter aqui, ó, o estado. Vai ser o predicativo do objeto, não vai ser predicativo do sujeito, como na primeira. Aqui eu vou colocar PS, que é predicativo do sujeito. Aqui eu vou colocar PO, que é predicativo do objeto. Mas não deixa de ser predicado verbo nominal. Já na segunda, na terceira. Isabel, você já sabe qual é o sujeito, tá? Fez é o verbo. Aí, nervosa é o estado, né? Aqui vai ser PS. Por quê? Está se referindo a Isabel. Como eu tenho um verbo de ação mais o estado, que é o PS, eu vou ter predicado verbo nominal. Tá bom? Então, o que é um predicado verbo nominal? Né? É um predicado que vai ter ação e vai ter um estado. Tá? Terão dois núcleos. A ação vai ser o verbo, o estado vai ser o predicativo, porque esse predicativo pode ser o objeto ou do sujeito. Continuando. Quando que eu tenho um predicativo do sujeito? A professora saiu atrasada. Ó, tá ligada a quem? Se atrasada, a professora, que é o sujeito. Quando que eu vou ter predicativo do objeto? Quando se referir, né, ou a característica for do objeto, não do sujeito. A professora tornou o exercício simples. Esse simples está ligado a quem? Ao exercício, né, que é o objeto da oração. Tá bom? Explicando,
Conceituando, definindo aqui. Predicativo é o termo que atribui ao sujeito ou objeto uma qualidade, um estado, uma característica. Ok? Vamos lá. Ó, certinho? Muito bem. Vamos à prática. Ó, assinale a oração do predicado verbo nominal. Cheguei alegremente. B. Os pássaros voaram para longe. C. Carlos trabalha zangado. D. O menino é pacato. Qual será a alternativa? Muito bem. A letra C. Trabalha zangado. Que aqui eu tenho uma ação. Ó, eu tenho uma ação, né? Que é um verbo que indica ação, mais o PS. Então, o quê? Que é o PS, é o predicativo do sujeito, porque esse zangado é a característica de Carlos, que é o sujeito. Então, eu vou ter o predicado verbo nominal, tá bom? Certíssimo! Valeu, amadinho! Então, foca aqui um pouquinho, rapidamente, só para mostrar para vocês o seguinte. Quando que eu tenho um predicado nominal? Quando que eu tenho? Quando no predicado indicar o estado do sujeito. Não vai falar da ação. Quando eu tenho um predicado verbal, vai falar da ação do sujeito. Quando eu tenho um predicado verbo nominal, ação mais estado, tá bom? Esse estado pode se referir ao sujeito ou pode se referir a quem? Ao objeto. Fácil, né? Vamos ao pensamento do dia. Estudar não pode ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Obrigada, amadinhos, e até a próxima aula!